Olá, eu sou Rafaela Pereira dos Santos, sou bibliotecária e documentalista, formada pela UFES em 2013. Atualmente coordeno as bibliotecas públicas da cidade de São Cristóvão. Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe. Olá, eu sou a professora Valéria Bari, orientadora da Rafaela no PPGCI UFES e coautora dessa comunicação. Essa comunicação está inserida no eixo 8, Tecnologia, Mídia e Educação, que tem por título as ações e animações culturais oferecidas pelas bibliotecas públicas de São Cristóvão antes e durante a pandemia da Covid-19, desafios da gestão da informação e conhecimento. Situando um pouco do que a gente propôs nesse trabalho de pesquisa, a gente vem falando um pouco da leitura e sobre o seu poder, como a leitura sendo uma importante ferramenta do desenvolvimento pessoal, social e comunicativo, relacionando as demandas do dia a dia de cada ser humano. E a gente sabe que quem lê está capacitado para discutir a respeito de vários assuntos, adequando as novas opiniões, novos pontos de vista, tendo como um conhecimento intrínseco a partir daquilo que você já conhece e passa a se tornar explícito. E temos aqui um importante escritor e educador, Paulo Freire, que disse que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Isso porque o que está em nós acaba sendo um produto do que está externo e vice-versa, acaba havendo uma comunicação entre o conhecimento que já temos com aquilo que a gente acaba adquirindo ao longo do tempo, a partir de tudo que a gente aprende a nível de educação e comunicação. Situando um pouco a pesquisa, temos aqui São Cristóvão, que é a quarta cidade mais antiga do país, com população de um pouco mais de 90 mil habitantes, divididos entre dois grandes segmentos, que é o Centro Histórico e o Grande Rosa Elze, que é onde está localizada a Universidade Federal de Sergipe. Esses dois segmentos agregam povoados significativos, mas que as pessoas que residem nesses povoados acabam não se sentindo pertencentes do grande núcleo da cidade. E isso é uma questão que a gente pretende aplicar e tentar resolver a partir das ações das bibliotecas públicas. E qual é a questão norteadora a partir dessa nossa problemática, que é o seguinte: como é que a biblioteca pode se tornar proativa para um possível desenvolvimento social a partir da leitura, da informação, da mediação de leitura, da informação e do conhecimento a nível de civilização e de cidadania? Daí surgiu a pergunta: qual é o melhor meio para concretizar todas essas ações para que a cidade seja considerada uma cidade leitora? Daí a gente tem essas ações que desenvolve ao longo de alguns anos já, que atrai leitores, apresenta algumas habilidades dos nossos serviços, qualidade de vida, habilidades, competências cognitivas, empoderamento das minorias e de gênero, a possível empregabilidade e a consciência cidadã dos nossos usuários. E aí nós fizemos essa correlação aqui entre as bibliotecas públicas, a Covid-19, que é uma pandemia que tem afetado todo o mundo, e o desenvolvimento das ações nas bibliotecas públicas, que também sofreram, a sua funcionalidade foi afetada com essa pandemia. E daí vem a gestão da informação e do conhecimento, o regime da informação e os desafios que a biblioteca pública precisa transpor para sobreviver diante de uma pandemia desse porte, para continuar desenvolvendo suas ações de forma satisfatória, agregando conhecimento e os usuários se tornem potenciais e reais e a biblioteca tenha um uso pela sociedade e sua comunidade do entorno. As políticas públicas são importantes ações desenvolvidas pelo governo para a sociedade, mas que também essas políticas públicas podem partir de uma demanda de uma determinada camada da sociedade. Esse autor, Laschel, em 1936, ele escreveu o seguinte: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz?
isso relacionando a políticas públicas para que fosse conceituada de uma melhor forma. É saber quem ganha, por quê e para quem são feitas essas ações. Por isso, nós colocamos aqui esse diálogo conceitual sobre políticas públicas, que, segundo Souza, 2006, esses são os capitais das políticas públicas, consequentemente colocando suas definições sobre o que vem a ser políticas públicas. E política, segundo Jenkson, que escreveu isso em 1978, política é o conjunto de decisões interrelacionadas concernindo a seleção de metas e aos meios para alcançá-las dentro de uma situação específica. Ou seja, uma situação específica vai fazer com que demande determinadas ações para alcançar determinado tipo de pessoas no nível social, no nível da sociedade. E como é que o profissional bibliotecário, como agente de desenvolvimento social, pode atuar para essas ações de cidadania? Daí a gente apresenta algumas fotos que provam um pouco do que é feito nas bibliotecas públicas, antes da pandemia, logicamente. Temos muitos usuários no nosso ambiente, que fazem os nossos serviços, empréstimo de livros, contação de histórias, mediação de leitura, tudo isso visando um novo ressignificado do que vem a ser uma biblioteca pública, que não é só lugar do estudante, nem lugar de depósito de livro, mas sim é um lugar ativo, é um lugar vivo, onde pessoas podem se conhecer, trocar informações, conviver socialmente, tendo como mediador o livro e a leitura. Essas são algumas das nossas ações realizadas antes da pandemia. Sendo que, em março, tudo mudou, não é? Tudo mudou a nível mundial e afetou também as nossas bibliotecas públicas, que ficaram fechadas desde março, pois o livro é um importante meio de você fazer leituras, de você conhecer, de você agregar conhecimento, mas que, devido a essa pandemia, o papel é um importante meio transmissor de algumas doenças, inclusive da Covid-19. Por isso, os nossos serviços foram fechados, literalmente fechados, os nossos ambientes. Os livros não estão sendo emprestados e, assim que os serviços normalizarem, os livros precisarão de medidas, seguindo, claro, o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, a IFLA e alguns organismos que elaboraram medidas para que essa doença não seja mais propagada e acabe prejudicando muitas pessoas, levando até a morte. E sabendo que o livro é um transmissor, o papel, ele tem um poder de conservar ou de esse vírus se fixar com muita facilidade, a gente vai tomar umas medidas assim que essas unidades abrirem, para que esses livros que estão retornando das casas dos nossos usuários não sejam inseridos de prontidão ao acervo, para que os demais livros não sejam contaminados. Eles serão higienizados de forma devida. Para isso, nós faremos uma readequação dos nossos servidores para que eles estejam aptos para esses serviços específicos de realizar a quarentena devida dos livros, implementando planos de serviços remotos e para que esse empréstimo de livros volte a acontecer de forma segura, tanto para os funcionários quanto para os usuários. Para finalizar, nós sabemos que o Brasil é um país muito grande, mas que ainda é considerado o terceiro mundo, e devido a esses problemas sociais que o nosso país enfrenta, os desafios serão ainda maiores para implantar toda essa recomendação pós-pandemia, pois todas as nossas unidades de informação precisarão de readequações para que o funcionamento se dê de forma mais acertada e saudável para os nossos usuários e profissionais. E ressignificar a leitura e os hábitos da leitura antes da pandemia era uma realidade, pós-pandemia será outra. A gente tem consciência disso
E a comunidade de São Cristóvão, por seu contato com a cultura letrada, a divulgação científica, os estudos autônomos, será mais complexo do que um romance de ficção científica. Mas a gente acredita que isso é possível com muito esforço e muita dedicação dos nossos profissionais e pessoas que tenham a leitura como um importante meio de desenvolvimento social. Essas são as nossas referências utilizadas no nosso trabalho de pesquisa. E muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade e espero que a nossa contribuição venha para esse tema complexo e muito difícil que enfrentaremos no futuro. Obrigada.